senhoras, senhores deputados, público presente, em nome da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, agradeço essa distinta oportunidade de vir aqui dialogar nesta casa tão qualificada, com pessoas a quem tanto estimo, e gostaria, em particular, de agradecer ao deputado Pedro Kemp pela oportunidade de usar aqui esta tribuna para falarmos sobre um projeto que reconhecemos tem levantado bastante polêmica no seio da sociedade sul-mato-grossense, deputado Paulo Correia, que é o projeto de lei conhecido como Lei Arfush. A Defensoria Pública, deputado Paulo Ciuf, desde o início do projeto, ela tem se posicionado contra, e assim o faz por questões eminentemente técnicas. A motivação, deputada Antonieta, que nos leva a nos posicionarmos contrários se prende a questões jurídicas, que passo a rapidamente expor, mas gostaria de agregar a isso o fato de que, dentro do processo legislativo que está em curso, várias outras entidades e instituições igualmente se manifestaram contrárias ao projeto, cada qual fazendo uma análise que lhe é própria. Então nós vamos ter, por exemplo, o Fórum Nacional da Justiça Juvenil, que reúne juízes da infância e da adolescência do Brasil inteiro, que se manifestou também contrário ao projeto. Nós vamos ter o Conselho Regional de Psicologia, aqui da 14ª Região, que, analisando o projeto sob o viés psicológico, igualmente entendeu que ele contém impropriedades. Nós vamos ter o Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana, que, analisando o projeto, verificou que ele contraria princípios elementares de direitos humanos. Enfim, nós temos diversos atores, nós temos a própria Secretaria de Estado de Educação, que, fazendo uma análise sob o ângulo pedagógico, igualmente se posicionou contrário. Ora, porque todas essas instituições e entidades, as mais diversas, cada qual analisando o projeto sob a sua ótica profissional, a sua expertise, se manifestaram contrário a ele? É porque, de fato, o projeto, em que pese, e aí é uma hipótese que levanto aqui, claro, evidente, partindo do princípio da boa-fé, ele tem sempre um bom propósito, uma boa ideia. Mas essa ideia, para vingar, ela tem que respeitar determinados princípios, deputado Flávio Caiati. Não há como se fazer uma lei ofendendo, por exemplo, a Constituição Federal, a Constituição Estadual. A Defensoria Pública defendeu até mesmo haver um vício de iniciativa, porque quando o projeto atribui em caráter obrigatório aos gestores escolares a aplicação das medidas que ele traz, ele está trazendo, portanto, um ônus, está trazendo um dever para esse gestor escolar. E por se tratar de um ônus, um dever, apenas o próprio Poder Executivo Estadual poderia fazê-lo. Portanto, a própria iniciativa nós entendemos que já contém um vício. Não bastasse isso, o projeto ele não contempla a oportunidade da ampla defesa do contraditório à criança ou adolescente a quem se impulte alguma falta, alguma transgressão disciplinar. A norma é extremamente vaga. Qual a consequência que o diretor irá aplicar para um ato de indisciplina? Nós teremos aí uma variedade muito grande, porque o nosso estado de Mato Grosso do Sul, territorialmente, é um estado muito grande. Quantas escolas existem em nosso estado? Como que o diretor de uma escola estadual aqui em Campo Grande, outra, por exemplo, em Porto Murtinho, entenderão qual a medida que resolverão aplicar para uma mesma infração disciplinar? Será igual? Não, será diversa. Cada qual da sua cabeça chegará à conclusão que é própria. E toda vez que eu tenho uma norma ampla, uma norma que não contempla um regramento, eu dou margem ao abuso. E outra, por que essa distinção apenas em relação aos alunos da rede pública estadual? E os da rede privada? Então veja que, sob o enfoque jurídico, os mais elementares princípios de direito constitucional foram violados. Igualmente foram desrespeitadas as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente. O objetivo de todos, claro, é que as crianças tenham acesso a uma educação de qualidade, possam elas se fixar nas suas escolas, portanto não tenha evasão escolar, mas aí ficamos pensando assim, se o projeto que coloca, logo no seu artigo 1º, que os estabelecimentos
da rede estadual de ensino serão obrigados a executar a aplicação de atividades com fins educativos como penalidade, e aí eu friso nesta palavra penalidade, como que essa escola vai cumprir o seu ato de educar? Será que ela não afastará o aluno em vez de acolhê-lo, ao invés de orientá-lo, em vez de corrigi-lo para se fixar na própria escola? Será que um diretor, por exemplo, caso entenda por bem no seu crivo, no seu senso de justiça, determinar que o aluno lave o banheiro. E não há nada contra lavar banheiro, não é esse o problema. O problema é que naquele contexto, será que essa criança não será ridicularizada? Será que essa criança não será alvo de chacota dos demais colegas? Será que por conta desse bullying que ela passará a sofrer, isso não será causa para o afastamento escolar? Então, tudo isso muito nos preocupa. Trago, e aí eu falo muito brevemente, porque um outro colega meu, defensor público Rodrigo Zocal, fará também uma abordagem, ele que é defensor da área da infância e adolescência. Só para finalizar, gostaria de trazer um fato que talvez deva ser aí considerado pelas senhoras e senhores deputados, quando da futura votação desse projeto. Agora, no dia 18 de maio deste ano, no Diário Oficial 9.411, páginas 4 até página 10, saiu publicada uma resolução da Secretaria de Estado de Educação que aprova o regimento escolar da rede pública estadual, aqui em Mato Grosso do Sul. Nesse regimento, ele contempla, mais aqui para frente, a partir do seu artigo 79, os direitos e os deveres dos alunos. Muito se fala que só se dá direitos, não. Aqui o regimento, ele traz direitos sim, mas também traz os deveres a que os alunos estão subordinados. Traz as consequências quando esse aluno descumpre os seus deveres. Quando, por exemplo, e aí são vários, eu cito apenas um, né? Quando ele, por exemplo, afrontar ou agredir professores, porque eu já ouvi esse discurso, onde já se viu alunos agredindo professor. Alguém concorda com o aluno agredindo o professor? Por óbvio que não, não pode. Deputado Takimoto, não pode, claro que não. Agora, como resolver essa situação? Com penalidade ou através de uma ação pedagógica? O regimento escolar trata desta questão, mas faz um encaminhamento que foi construído por técnicos da área da pedagogia e técnicos da área da psicologia. E aqui nós vamos encontrar, no artigo 83, inciso 3, o que o regimento chama de ações educativas, guiadas, direcionadas para a transformação daquela criança e do adolescente que está numa condição peculiar de desenvolvimento, propiciando a ela, portanto, encontrar o seu equilíbrio perante si própria, perante a comunidade escolar. Então, o próprio regimento, e esta é a contribuição que gostaria de trazer aqui, a reflexão das senhoras e dos senhores, já contempla de modo satisfativo o objeto que o próprio projeto procura solucionar. Então, são essas as minhas breves considerações, para não tomar mais tempo de vossas excelências e tampouco do orador que me sucede. Peço apenas que reflitam a respeito dessas ponderações, caso queiram se aprofundar um pouco mais, dentro dos autos que contempla o projeto de lei, há as manifestações escritas da Defensoria Pública, onde expomos com mais vagar e profundidade as razões que nos levam a pedir aqui nesta Casa de Leis pela rejeição. E, em particular, para finalizar, deputado Lídio Lopes, o senhor sabe que a Defensoria Pública sempre encontrou no seu gabinete as portas abertas, o senhor sempre nos tratou de uma maneira muito digna, exemplar, cortês. A posição que ora assumimos aqui, ela de modo nenhum, ela é pessoalizada. É uma análise estritamente técnica. Espero que o senhor compreenda essa nossa posição, porque é nosso dever fazê-lo, ainda que, claro, alguns possam não concordar com o posicionamento que ora exposamos. Muito obrigado pela atenção de todos.